antes de lermos a palavra de Deus, meditarmos, quero lembrar que ontem realmente, como o André falou, foi um dia abençoador demais para a vida da gente, para o coração da gente, compartilhar dessa vida, dessa verdade, poder ter um contato, dialogar com pessoas, conhecer pessoas, esse contato que é sempre assim inexplicável, imprevisível. Isso renova a fé, fortalece as nossas forças, nos cansa fisicamente a andar o sábado inteiro, a manhã inteira do sábado, debaixo do sol, indo de casa em casa, recebendo alguns nãos, mas também muitos sims, podendo dialogar, conversar, anunciar do Evangelho, anunciar da nossa chegada ali. Foi um tempo de fato marcante e que certamente será um marco, um divisor de águas na nossa comunidade. Tenho certeza que cada um que esteve pôde ter uma experiência, um renovo, uma renovação da fé mesmo, convicção daquilo que a gente acredita, dessa palavra que é poderosa para transformar mesmo, que não está na nossa habilidade necessariamente, mas no poder que a palavra em si tem de transformar vidas. No dia 4 de julho, nós faremos novamente, teremos um outro avanço, junho, e nós, dia 4 já é a segunda-feira, de julho, mas no dia 4 de junho nós faremos outro avanço, alcançaremos exatamente a região que a gente não conseguiu ainda ir. Então, se você quer participar disso, quer participar dessa obra que Deus tem levantado, agende, coloque no seu calendário, bloqueie seu dia, esse sábado, o primeiro sábado de junho, nós estaremos lá. Quero ler então a palavra de Deus para você. Vamos, Apocalipse, a partir do primeiro capítulo, do versículo 9, nós vamos meditar nesse texto hoje. Eu quero lê-lo com você e depois, mais uma vez, orarmos, pedindo a condução de Deus. Peço que você volte os seus olhos ao texto. Então, se você não tiver com Bíblia, você pode nos acompanhar. Na tela vai estar a projeção da palavra também. Diz assim então a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava
como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Feche os seus olhos, para que a gente ore então mais uma vez, pedindo a condução de Deus, sua direção. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra mais uma vez e pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor seja aquele que nos conduz aqui diante da Palavra que é Tua, não nossa. Que essa Palavra que o Senhor nos revela alcance o nosso coração, que o Senhor mesmo nos conduza e aqueça o nosso coração a partir da Tua Palavra, nos restaure, nos renove, nos converta, em nome de Jesus. Fala conosco, que a Tua voz é poderosa e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Amém. O livro de Apocalipse é um livro por demais conhecido, não tão entendido quanto conhecido que é. É um livro que desperta muitas questões, interrogações sobre os possíveis sentidos das questões e verdades que estão aqui, as figuras que são trazidas aqui em cada texto, em cada capítulo, a beleza que está aqui em todo esse livro é algo esplêndido, espetacular, e a nossa tendência é de muito mais tentar nos prender a esses pormenores e os significados dessas pequenas coisas ou dessas coisas grandiosas que a gente encontra aqui. E muitas vezes, ao ler esse texto, a reação pode ser talvez de não conseguir chegar até o final por causa de tantas coisas que muitas vezes nos passa desapercebido, mas que muitas vezes também assim nós não conseguimos realmente encontrar um sentido, um significado, qual é a questão que está ali, o que é que está por trás de tudo aquilo, e muitas vezes nós evitamos a leitura desse texto, alguns por medo, outros porque não conseguem simplesmente entender, mas outros abraçam a leitura desse texto e tentam descer as questões do texto de Apocalipse como que examinando um cadáver morto, né? Ou um cadáver, melhor dizendo, porque o cadáver morto é redundância. Mas tentando examinar partes e entender partes que estão mortas, não adquirem um sentido, uma força, um poder em si, quando toda a palavra de Deus, ela nos é revelada para que de fato alcance o nosso coração, gere vida em nosso coração, transforme os nossos corações. O fato é que o livro de Apocalipse é um dos livros que mais expressa muitas vezes a frieza, a mornidão ou a apatia que muitas vezes nós encontramos na leitura do texto bíblico. A leitura da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com ela
e é como se estivéssemos lendo apenas mais um texto, apenas mais um conjunto de letras que formam palavras e frases, enfim, como se elas não tivessem tanto significado, porque nós começamos a não entender muito bem tudo aquilo ali, e a tendência do nosso coração é querer nos deter aos detalhes desses símbolos, de toda essa poesia que está aqui, de tantas figuras e imagens que refletem a glória, os mistérios de Deus, mas que sim querem trazer vida, transformação, profundidade, contato com Deus e sua glória, a gerar em nós a desestabilidade que o poder da glória, da palavra de Deus pode gerar em cada um de nós, quando abrimos ao nosso coração e simplesmente nos deitamos ou mergulhamos nesse texto que é tão extraordinariamente revelador da glória de Deus. O livro de Apocalipse não traz muitas novidades no que diz respeito à revelação bíblica. A não compreensão, ou talvez o não conhecimento dessa revelação, faz com que muitas vezes a gente leia o texto como se ele estivesse trazendo dentro da revelação algo completamente novo. Mas quando conhecemos o livro de Daniel, de Ezequiel, quando ouvimos o próprio Jesus nos Evangelhos falar sobre os últimos dias, quando lemos as cartas de Paulo, quando lemos 1 Pedro, quando ouvimos toda a palavra de Deus, é muito claro como que o livro de Apocalipse ele foi colocado ali para fazer esse encerramento com chave de ouro, de maneira que de forma tão bela ele é expressado aqui, revelado a nós, que toda essa beleza parece algo novo dentro de toda a revelação, mas é apenas o encerramento de tudo isso. João não está trazendo aqui coisas que já não foram trazidas na palavra de Deus. É um equívoco achar que Apocalipse é o único que traz aqui a doutrina ou as verdades sobre os últimos dias. Mas é tão equívoco olhar para Apocalipse dessa forma, quanto olhar para Apocalipse e se debruçar sobre ele, acreditando que o que vamos ganhar aqui é apenas conhecermos ou recebermos ou fazermos os downloads das informações que nós precisamos fazer para a nossa vida. Que número é o número da besta, qual a data, quando será o dia que Jesus voltará, todas essas coisas que não nos foram reveladas, e a gente fica nasquelas defesas da fé, discutindo se vai acontecer, se já aconteceu, se referia aos primeiros séculos da igreja, ou até mesmo há pessoas que conseguem ver previsão aqui até das guerras com Napoleão, no livro de Apocalipse. Lembra que aqui nós já falamos quando Paulo falava com Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas vão ficar se prendendo às fábulas, aos mitos, mas eles vão se recusar a ouvir a verdade. Porque é exatamente essa verdade, essa aletheia, essa caixa, vamos dizer assim, de Pandora, que quando nós abrimos e descobrimos tudo que pode sair dali, essa verdade, ela revela o nosso coração, ela alcança o nosso coração, isso queima, isso transforma. Não se dá para ler tanto a palavra de Deus, a revelação dele toda, como o livro de Apocalipse, tentando se deter nesses detalhes, nessas minúcias, que no final das contas elas podem nos acrescentar apenas informações, mas não informações que sejam de fato informações que transformarão o nosso hoje.
o nosso agora, o seu espírito agora, a sua alma hoje, neste momento. E a palavra de Deus, ela é escrita sobre tudo para nos revelar a Deus. E nos revelando Deus, temos o nosso corpo, alma, espírito, mente e coração completamente transformados por Ele, abraçados, alcançados por Ele, de maneira que nós sejamos elevados até a sua presença, e assim a nossa vida hoje e agora seja completamente diferente daquilo que você tenhamos ou tivemos até hoje, até agora. Seja qual a vida que você tem tido, seja qual a vida que você tem levado, essa palavra é suficiente para nos alcançar esse coração. Queria observar algumas coisas com você que ficam claras aqui nessa introdução de Apocalipse que João nos traz e nos revela. O texto começa dizendo assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Observe, João está nos introduzindo aqui, esse assunto às 7 igrejas, as quais o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus fala que João deve escrever essas coisas a essas 7 igrejas. João inicia então escrevendo à igreja do Senhor, dizendo: eu sou irmão vosso e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por intermédio, através da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João escreve essa carta num período em que a igreja do Senhor sofria uma profunda perseguição, uma tribulação talvez das maiores que o povo de Deus, que a igreja do Senhor já havia passado na face da terra. Essa é uma época em que a perseguição ela é causada ao povo de Deus não apenas pela sua fé, por aquilo que eles professavam, mas por volta de 95 a 96 depois de Cristo, a igreja ela sofre um impacto no reinado, ou já no fim do reinado de Domiciano, um dos últimos imperadores dessa primeira era cristã. E esse impacto que a igreja sofre não é um impacto em que ela sofre sozinha. O mundo romano, aquele império romano já estava ali sofrendo uma profunda decadência e já não vivia aquela pax romana que teve o seu apogeu, aonde esse império dominou tantas regiões e poucas adversidades eles tinham por causa do seu poder bélico imenso. Então existia essa paz que foi trazida por esse poder romano. Mas agora, tanto a igreja como todos os cidadãos viviam um período de declínio, não apenas de perseguição aos cristãos, mas também de uma vida extremamente dura, escassa. Escravos naquela época eram a grande maioria da população romana. Havia muito mais escravos do que pessoas livres no Império Romano. A vida era, como um todo, extremamente difícil. E essa dificuldade não era uma dificuldade de uma geração apenas, mas gerações e gerações viviam essa dificuldade na própria vida. Viver era algo extremamente difícil. Ter uma vida longa era extremamente difícil. Mas como se não bastasse a vida dura que qualquer cidadão tinha, agora a igreja também estava sofrendo uma profunda perseguição por toda parte onde ela estava, e ainda por causa da perseguição ela espalhava-se ainda mais pelo mundo.
João está dizendo a essas igrejas: eu sou companheiro de vocês nessas tribulações, sou irmão de vocês nessas tribulações, e me achei na ilha de Patmos, eu me achei na prisão. A ilha de Patmos era uma ilha que era um local onde os prisioneiros eram levados. Ela se tornou uma prisão, uma ilha para tornar apenas como um cativeiro, ela ser uma ilha apenas que funcionasse como um cativeiro. João então é levado a essa ilha e ele não se identifica aqui como alguém que sofreu ou que estava sofrendo por causa da perseguição, mas ele foi conduzido à ilha de Patmos pela palavra de Deus. A palavra grega, ao ser traduzido aqui como por causa da palavra de Deus, é através da palavra de Deus. Não apenas como uma consequência por ter pregado a palavra, por ter vivido a palavra, por ter anunciado esta palavra, mas há uma consciência profunda de João aqui, em dizer que a palavra de Deus, essa mesma palavra que criou o mundo, essa mesma palavra que cria realidades, que transformam realidades e que cria a realidade que hoje ele vive e que nós vivemos, essa palavra conduziu João até a ilha de Patmos. Logo, não é preciso se referir à ilha de Patmos como a uma prisão. João não diz: eu estou aqui na prisão de Patmos, eu estou aqui nos calabouços dessa ilha, mas ele diz apenas que foi conduzido a essa ilha pela palavra de Deus. E nessa ilha há um enchimento de Deus, uma presença, uma consciência de Jesus Cristo, que ele se acha em espírito no dia do Senhor e ouve por trás dele grande voz como de trombeta. Observe, João sempre deixa muito clara aqui a veia ou o aspecto totalmente poético desse texto, e por isso cada figura, cada imagem que ele traz para mim e para você, ele diz como de trombeta. Os versículos mais à frente, ele constantemente vem dizendo: eles eram cabelos brancos como de lã, como neve, como chama de fogo, como voz de muitas águas. Sempre há a relação sendo estabelecida entre o que ele está vendo com coisas que nos são claras, reais, coisas que eu e você conhecemos. João é um poeta aqui que está sendo usado por Deus para fazer aquilo que Deus faz com a sua própria palavra. Pela palavra de Deus, ele criou o mundo. A palavra grega para criador é poeta. Como um poema, através da sua própria palavra, ele cria toda essa existência e realidade de maneira tão bela a nos deixar extasiados. Aquele que cria então essa realidade a partir da palavra é exatamente o poeta, e aquilo que é criado é o poema. Paulo se refere a nós como um poema de Deus na carta aos Efésios, quando no capítulo 1 ele diz que nós somos feituras, criaturas de Deus. A palavra é poema, nós somos o poema de Deus. João está aqui sendo usado, conduzido pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, a criar, a nos trazer a essa realidade que já foi criada, para que nos dias em que eu e você vivemos, nós possamos ser conduzidos e termos a nossa mente e imaginação levada a enxergar, mas não apenas enxergar, mas estar presente nessa mesma realidade. Quando lemos um poema, nós ficamos encantados com tanta beleza, mas não é um encanto frio de quem apenas lê, mas é como se estivéssemos sendo levados a viver e experimentar exatamente a mesma experiência daquele que escreveu.
João está aqui fazendo com que eu e você e cada um daquele que lê a palavra tenha essa experiência e possa, pelo Espírito, sentir o coração tremer, pulsar, desestabilizar diante do poder dessas mesmas palavras. Mas se nos determos às fábulas, se nos determos aos mitos, se ficarmos nos detendo a questões que não é a intenção de João ou do próprio Senhor em nos referir tudo isso, para que a gente ficasse pensando no cabelo branco, se era liso ou cacheado, para que a gente fique olhando para os olhos, tinha chama de fogo, mas que cor era o olho exatamente? A chama desse fogo era o quê? Era um vermelho mais forte, era um azul, tinha um certo azul, e a gente fica se detendo nesses detalhes, mas não é a intenção do Apocalipse. João está tão envolto, tão imerso no próprio Deus, que na dura realidade em que ele vive, que a igreja do Senhor vive, essa palavra do Senhor o conduz a um total quebrantamento diante da palavra de Deus, diante da revelação de Deus a ele. Versículo 16, quando ele diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o início e o fim. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao se curvar diante da presença, da realidade concreta, palpável de Deus, na nossa realidade, na nossa existência, o que João ouve do Senhor para fazer com que ele fique então de pé novamente, é que ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a própria palavra criadora. Ele é a palavra que iniciou tudo isso. É fácil olharmos para Gênesis e nos encantar com toda aquela criação. É fácil olharmos para o fim, olharmos para aquilo que virá, olharmos para toda essa beleza, poder e encantamento que há em Apocalipse e em todos os textos da palavra de Deus que nos revelam esses últimos dias, e nos encantarmos e nos admirarmos também. Mas o que Jesus diz é: eu sou aquele que vive. Nós vivemos, querido, exatamente neste hiato. Nós estamos depois do início, mas estamos antes do fim. Eu e você vivemos exatamente esse período da história em que nós experimentamos e podemos viver a real experiência com aquele Deus que vive, que é real, que é verdadeiro, que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A intenção de Apocalipse é, antes de tudo, fazer com que eu e você, apesar das circunstâncias da vida, apesar de todas as contingências políticas, sociais, financeiras, de saúde, seja em que área seja a crise que eu e você vivamos, independente de qualquer coisa que eu e você estejamos passando na nossa vida, Apocalipse, João, o Senhor tem a intenção de revelar a mim e a você que Ele é aquele que vive e está vivo hoje, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ainda mais do que isso, Ele detém as chaves da morte e do inferno. Nenhuma consequência, nenhuma experiência que eu e você vivamos, nenhuma realidade social, nenhuma realidade conjugal, nenhuma realidade familiar, nenhuma dela é provocada pelo diabo, é provocada pelo demônio, mas o Senhor Jesus tem as chaves de absolutamente tudo, da vida e da morte. Ele conduz todas as coisas. O diabo, como dizia Lutero, é apenas um servo do Senhor. E muitas vezes sim, ele é usado para nos castigar.
para nos atormentar, para nos fazer nos curvar diante desse Deus que é vivo, verdadeiro, real e operante nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele detém as chaves da morte e do inferno. E a palavra diz então: escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Mas é interessante como o texto do capítulo 1 termina, João explicando o que são as estrelas e o que são os 7 candeeiros. A palavra de Deus não nos dá margem para ficarmos elucubrando, filosofando, imaginando coisas e tentando talvez acrescentar algo, porque o próprio livro diz que a gente não pode acrescentar. Mas ela não nos acorrenta na nossa imaginação. Ela não acorrenta você, de maneira que você não possa ler e enxergar tudo isso e se lançar a ter o gosto dessa realidade que já está concluída, mas que ainda virá. Que Ele já realizou, mas que ainda acontecerá. E por isso Ele diz: as coisas que viste e as que são, e as que ainda hão de acontecer. Ele diz que as 7 estrelas que ele viu na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É muito claro que João está sendo usado para escrever o texto, a palavra de Deus, para consolar, animar e dar mais pujança às igrejas do Senhor que vivem na face da terra e que sofrem por isso, que sofrem pela palavra, que sofrem ao ser igreja neste mundo. É muito claro que o Apocalipse é escrito para que eu e você olhemos para a realidade mais profunda, mais concreta, mais palpável que eu e você vivemos, mas não deixemos de enxergar que a realidade mais concreta e real que nós podemos nos apegar é o fato de que tudo está consumado e que aqueles que são a igreja do Senhor, eles já estão lá, eles já estão guardados, eles estarão nos últimos dias com o Senhor e diante do Senhor. Aqueles que entregam a vida para guardarem, preservarem e guiarem a igreja do Senhor na terra, eles têm o seu lugar guardados, assegurados no último dia, independente das perseguições, independente das contingências da vida, independente de corações que muitas vezes ficam entorpecidos em tanta calamidade e caos desse mundo. A palavra de Deus afirma a mim e a você. Ela quer que o seu coração e o meu estremeçam diante dessa realidade, dessa segurança tão profunda. Eu e você podemos nos agarrar àquele que vive, àquele que é real hoje, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, e pelos séculos dos séculos Ele comanda, rege toda a existência em todos os seus detalhes. Não apenas a história geral, mas a história individual de cada um de nós. A história que eu e você vivemos todos os dias, desde a hora que acordamos à hora que vamos dormir. Em todas as coisas que vivemos, cada detalhe que passamos no nosso dia, Ele é soberano e conduz toda a nossa história. Apocalipse é escrito para que eu e você nos curvemos diante do Deus de toda a glória, entendendo que Ele não é apenas uma conjectura, que Ele não é apenas uma ideia religiosa, mas Ele é aquele onde todas as coisas estão contidas, porque Ele é o início e o fim de todas elas. Quando tudo acabar, só existirá Ele. Quando tudo parecer já completamente que chegou ao fim, nós teremos a Ele e somente a Ele.
Apocalipse é escrito para que a sua fé e a minha fé receba uma dose de adrenalina, de maneira que a minha vida e a sua vida aqui possam ser uma vida de fé mais profunda e pujante, e não apenas uma vida onde nós vamos nos arrastando, esperando, muito obrigado, esperando que um dia esse sofrimento simplesmente acabe, mas não acabe porque a vida aqui vai melhorar. Não esperando que a vida chegue a momentos melhores, simplesmente porque o governo mudará. Apocalipse é escrito para que eu e você não tenhamos a nossa vida apoiada em mudanças de governo, em talvez melhores possibilidades de emprego. Eu e você temos a real revelação de Deus, a profunda palavra que rege e domina todas as coisas. Eu e você temos a palavra de Deus para que o nosso coração se apoie nessa rocha totalmente segura que é o Senhor Jesus Cristo, que independente de todas as contingências humanas, Ele continua a nos reger, a nos guardar, a nos preservar e a dizer a mim e a você: continue, não pare, não importa o sofrimento, não importa a calamidade, não importa o declínio da raça humana, não importa, eu continuo regendo. Não importa se você olha e não entende, não importa se você está olhando e não enxerga, eu continuo vivo e verdadeiro, eu continuo real, eu continuo com controle de todas as coisas. É possível sim olhar para a vida e não ver apenas uma prisão, mas enxergar a palavra de Deus nos conduzindo até a ilha de Patmos. Sim, é possível. É possível olhar a vida e não apenas enxergar as questões que nós mesmos produzimos, os pecados que nós mesmos produzimos, e quando vemos as igrejas, vemos que é assim que eles fizeram também. Que não só existiram igrejas aqui que foram fiéis, mas igrejas que foram infiéis sim, mas a palavra de Deus se revela, inclusive quando somos infiéis. Por isso, queridos, se hoje você se encontra, seja num estado de tristeza e caos, ou num estado de profunda infidelidade, a palavra de Deus se revela a você, fazendo a sua mente e o seu coração poder alcançar realidades muito mais excelentes e profundas, para que a nossa vida hoje aqui seja mais excelente e profunda, para que saiamos dessas conjecturas humanas, tentando prever o futuro. Apocalipse não veio trazer para a gente previsões de futuro, ele veio nos assegurar do que é o nosso futuro. Independente se eu e você vamos conseguir descrever pormenorizadamente cada detalhe, ele veio nos assegurar: esse Deus, ele está lá, mas ele está tão presente lá quanto está presente hoje. Ele é tão real hoje quanto foi real na criação de todas as coisas. Ele é tão real hoje quanto será quando tudo acabar. Ele é real sim. Não posso conduzir a minha vida, não posso apoiar o meu coração, a minha esperança no trabalho, no emprego, na família, em pessoas. Não posso, mas eu posso sim ter uma vida totalmente segura no apoio daquele que vive, é real, é verdadeiro, e ele nos chama a perceber toda essa realidade futura, para que os nossos pés hoje aqui não fiquem mais estremecidos diante da desestabilidade que nós vivemos nos dias que vivemos. Os nossos pés possam permanecer firmes, porque a nossa esperança está no porvir. A nossa esperança não está no hoje. A nossa esperança não está no ano que vem, a nossa esperança não está em novas eleições, a nossa esperança está naquele que era, que é e que há de vir, e ele é real hoje, verdadeiro hoje, e pode gerar a vida profunda em meu coração e seu coração, hoje e agora. Basta que eu e você reconheçamos
o Senhor Jesus é muito mais do que uma simples pessoa que viveu moralmente e dignamente de ser aplaudido e reverenciado. Ele é aquele que detém as chaves da morte e do inferno. Ele detém a regência de todo o universo em suas mãos. Ele controla as nossas vidas, Ele controla o nosso respirar, Ele controla os batimentos do nosso coração, Ele determina cada coisa. Por isso eu e você podemos nos entregar profundamente e totalmente a esse Deus que é tão grandioso e tão verdadeiro. Ele nos revela a sua palavra para simplesmente descansarmos nela e entendermos, acreditarmos que toda tribulação, toda vida pode vir, porque tudo vai passar. Você tem um primeiro filho e você muitas vezes pensa em se matar de tanto cansaço. Você tem um segundo e você descobre que você consegue cansar ainda mais do que você estava cansado. E aí você diz, agora é o fim. Chegou o fim da minha vida, eu não aguento mais. Se identificou, né? Mas de repente você percebe que é possível ter um terceiro. Sabe por quê? Porque a experiência vai dizendo a você que não importa o cansaço, ele passa. Não importa o quanto sofreu, acaba. Amém? Amém. Shozica, né? Que venham os filhos. Mas, querido, não há nada melhor ao nosso coração do que saber que não importa o que venha na vida, vai passar. Mas não porque simplesmente passará, porque o dia, a hora, o local exato, as pessoas certas verão e encontrarão com o Senhor em toda a sua glória, quando Ele voltar para consumar todas as coisas. Não importa o que vivamos aqui, Ele voltará. E tudo isso, e de tudo isso, não haverá sequer lembranças. Você se dedica muito às contingências e às necessidades da vida hoje. Seja íntegro, seja esforçado, mas nunca esqueça, um dia nem lembrança de tudo isso você terá. Mas será muito importante conhecer a esse Deus de forma tão profunda, que ao se encontrar com Ele, não seja algo tão novo assim. O seu coração reencontre com aquele que você se encontrava sempre. Tudo isso vai passar. E Ele voltará. Mas Ele é tão real hoje, quanto será real amanhã. Curve sua fronte. Curve seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você tenha esperado. Talvez você tenha se equivocado em muitas direções, condutas do seu dia a dia, do seu projeto de vida. Talvez você tenha vivido, na verdade, os seus dias
como se o Senhor Jesus não passasse de conjectura, de hipótese. Eu quero chamar você e seu coração hoje, mais do que a crer, mas eu quero chamar você a crer e a se arrepender. Arrependa-se e creia, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A vida pode lhe alcançar hoje. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Eu quero chamar você a arrepender-se diante daquele que é, daquele que esteve morto, mas está vivo, reinando, hoje, presente. Espírito do Senhor, Jesus, Deus Pai, que a Tua palavra queime de novo em nosso coração, que a realidade da presença do Senhor em nossa vida volte a arder e a nos conduzir no meio dessa existência, no meio da nossa história e dessa história. Que essa realidade nos conduza de maneira tão bela e misteriosa quanto a Tua própria palavra. Que a Tua palavra nos conduza às realidades que o Senhor quer formar em nós e através de nós. Ó Espírito de Deus, que todo o coração se curve. Ó Espírito de Deus, alcance cada um de nós. Maravilhas e realidades muito maiores para vivermos e experimentarmos quando os nossos olhos estão fixos na esperança da glória que é Cristo em nós, mas os nossos pés alicerçados sim e firmes nessa realidade que nós vivemos hoje, sem temor, sendo renovados pelo poder da Tua palavra. Ó Espírito de Deus, faça isso em cada um de nós, em nome daquele que era, que é e que há de vir. Santo Deus, faça assim.